Olá, pessoal do terceiro ano do ensino médio. Vamos continuar com o nosso Esquenta Bio, né? E agora nós vamos falar sobre a origem da vida na Terra, tá? Nós já falamos da questão do surgimento, né, do universo, do planeta Terra, de algumas teorias, né, dos seres vivos, e agora nós vamos falar sobre a origem da vida aí na Terra. Tudo bem? Então vamos iniciar, né, pelo tópico A Origem da Vida na Terra, mais especificamente falando sobre um pouquinho da hipótese da panspermia cósmica, também conhecida como cosmogênese, tá? Vamos entender aí o que seria essa teoria, né, que propõe que os primeiros seres vivos chegaram à Terra, né, provenientes de outros locais do universo, né? E eles vieram de que forma? Através de fragmentos de meteoritos e poeira espacial. Então, essa é uma teoria que muitos defendem, né? Por mecanismos que ainda não são bem entendidos, esporos bacterianos ou mesmo bactérias, né, conhecidas como bactérias alienígenas, teriam sido então transportadas até a superfície da Terra, tá? Então essa seria a hipótese da panspermia cósmica ou cosmogênese, né, que os primeiros seres vivos chegaram até o planeta através aí de meteoros e seriam seres, né, simples, aquelas bactérias, né? Depois a gente tem a teoria da evolução química, tá? Fundamentada nas modificações químicas dessas substâncias, né? Essa teoria sugere que a vida surgiu das combinações entre os elementos químicos presentes na Terra primitiva, tá? Então, né, que estavam ali na Terra primitiva, constituíram um cenário, né, que constituíam o cenário da Terra primitiva. Então, essa combinação desses elementos químicos é que vão dar origem. Essa hipótese, então, ela surgiu, né, foi sugerida aí por John Aldani, né, que viveu entre os anos de 1892 e 1964 e foi então aperfeiçoada por Alexander Oparin, tá? Que em meados dos anos 20 do século passado, ou seja, em 1920, ele aperfeiçoou então essa teoria. Segundo os dois, há cerca de 4 bilhões de anos ocorriam em nosso planeta constantes erupções vulcânicas, né, que liberavam grande quantidade de gases, como metano, amônia, né, hidrogênio e vapor de água, tá? Então aí nós temos ali esses gases presentes na atmosfera primitiva. Lembrando também que nós já vimos em vídeos anteriores uma imagem de como que seria ali a Terra primitiva com aquelas erupções, certo? E junto com aquelas questões de meteoros, né, chegando aí então na Terra, tá? Então nós vimos, é só voltar aí alguns vídeos depois, né? À medida que a atmosfera se agitava, né, devido ao calor da superfície, as radiações ionizantes, as temperaturas e as violentas erupções vulcânicas e seus componentes, né, seus componentes reagiam entre si, dando origem a diversos compostos químicos orgânicos. Então, isso aqui era influenciado pela radiação ionizante do Sol, as erupções vulcânicas e tempestades que ocorriam ali naquele período em que a Terra ainda estava ali se formando. Aí a água que caía no solo era rapidamente evaporada, né, em virtude do que daquela alta temperatura da superfície e voltava então ao ar, sendo novamente condensada em forma de chuva. Aqui a gente está falando do próprio ciclo da água, né? A água caía, né? A chuva caía, a superfície era muito quente, a água já evaporava e voltava ali para o seu estado, né, de vapor, só que agora já com algumas alterações. Então, durante cada descida, a chuva carregava o material presente, né, na atmosfera. Então, esse material foi se. E aí, aos poucos, a Terra vai esfriando e esse material foi se acumulando na superfície de rochas quentes e reagiu, né, entre si, dando origem a mais e mais compostos orgânicos como proteínas, aldeídos e gorduras, por exemplo, né? Aí é o que surge o que a gente chama de mares primitivos. Né? Com o passar do tempo, a superfície então da Terra primitiva foi lentamente resfriando até o ponto de permitir então que a água se tornasse líquida, formando assim os primeiros oceanos, né?
Então vai surgir assim que surgiram os primeiros oceanos. Também neste processo foram se acumulando proteínas, gorduras e matéria orgânica que enriqueceram esses mares primitivos de tal forma que eles se tornaram verdadeiras sopas, né, de materiais orgânicos. E aí nós temos esta imagem aqui, ó, que estruturas como fenóis, ácidos orgânicos, hidrocarbonetos, gorduras e aminoácidos, isso tudo vai então surgindo nesses mares primitivos e acredita-se então que as gorduras, né, foram precursoras da membrana plasmática e os aminoácidos aí foram os precursores das proteínas, né? De uma forma muito lenta, ocorreu nesses mares a formação de agregados moleculares, ou seja, né, agregados moleculares gelatinosos envolvidos por moléculas de água. Isso aí ficou conhecido como coacervados, né? Mas ainda não eram células, eram estruturas bem simples quando comparado com uma célula propriamente dita. Daí, com o tempo, esses coacervados foram então incorporando novas moléculas orgânicas e aí foram se tornando cada vez mais complexos, até que ocorreu então a formação de uma membrana delimitando todo o material orgânico produzido nas reações químicas. Então aí a gente pode entender que pode ter surgido as primeiras células, né, a partir dessa estrutura. Nós temos uma outra imagem, né, que mostra lá, ó, os gases presentes na atmosfera primitiva, né, na ação do calor, dos raios e da radiação, proporcionou a formação de aminoácidos. Esses aminoácidos com as chuvas foram transportados para o solo. Esses aminoácidos expostos ao calor formaram, né, ou proporcionaram a formação de proteínas. Houve então a erosão, né, que leva essas proteínas para os mares, então das rochas vão para os mares. Aí surgem lá nos mares os coloides, que é esses aglomerados. Aí quando eles passam a ficar um pouquinho mais estruturados, são chamados de coacervados. E dos coacervados é que vão dar origem então às primeiras células heterotróficas, ou seja, heterotróficas são células que não produzem o seu alimento, tem que adquirir o seu alimento de uma forma externa. Aí, com o passar do tempo, essas células aumentam a sua complexidade, né? Começam então a produzir seu alimento através da quimiossíntese e depois da fotossíntese. Então, essa seria a sequência dos acontecimentos segundo a hipótese de Oparin, né? Que é aquela hipótese que a gente viu ali anteriormente, tá? Defendida por Haldane e Oparin, certo? Aí nós temos aqui o experimento de Miller e Urey. São dois pesquisadores, né, que vão então criar um sistema para tentar trazer algo que seria bem similar à atmosfera primitiva. Então, Stanley Miller e Harold Urey, né, na década de 1950, ou seja, do século passado, desenvolveram um aparelho para simular as condições do surgimento da atmosfera e dos oceanos primitivos. Esse aqui foi a simulação deles, ó, né? Na parte de baixo do aparelho existia então um balão, esse aqui de vidro, cheio de água, a qual era aquecido até formar vapor, né? Então, água fervendo, né? Simulando assim o aquecimento dos oceanos. Dando continuidade, no topo do aparelho, né? Outro balão. Aqui a gente tem um outro balão, então armazenava o vapor. Além de gases como, então aqui dentro, além do vapor de água, tinha amônia, hidrogênio e metano, certo? Eles submeteram os gases a descargas elétricas, então nós temos essas duas estruturas aqui, ó, buscando reproduzir o que seriam os relâmpagos lá da Terra primitiva. Depois de alguns dias, as reações químicas que ocorreram permitiram então a formação aí de moléculas orgânicas fundamentais, a constituição dos seres vivos, né? Então, depois de muito tempo, eles conseguiram canalizar aqui, ó, os aminoácidos. Então, como é que surgiu? Olha lá, aqueceram a água, tá? Essa água, o vapor veio, né? Ele vem aqui pela tubulação e cai nesse balão. Nesse balão, esse vapor da água recebe aqui outros gases e descargas elétricas, né? Aí esse vapor passa por um condensador, né? Aonde entra água fria,
né, uma serpentina de água fria, e aí nós temos a saída da água que esquenta com esse vapor. Só que o contato do calor, né, do vapor com uma superfície fria, tá, acaba transformando aquele vapor em líquido de novo. E neste líquido é que eles encontraram moléculas orgânicas. E alguns anos depois, né, acho que 5, 7 anos depois, Sidney Fox realizou outra experiência para comprovar essa hipótese. E os resultados obtidos reforçaram então a hipótese de Oparin sobre então a possibilidade de a evolução molecular, ou seja, a evolução química, ter originado a vida. Então essa teoria, que é a evolução química, né, ela é a mais aceita até o momento. Perfeito? Bom, então o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.